Muito difícil. Então existe uma linha que fala de um lado, o que eu acredito que eu mais me é por essa lado, aí que Deus não aceita o sacrifício humano, e o sacrifício da moça foi outro, ela não casou, entendeu? Então, por isso que ela foi Perfeito. chorar sua virgindade. É isso que eu acredito. Eu estou falando que eu estou falando é a Claro, verdade claro. absoluta. Não, Não é isso não. eu também tenho a mesma posição, tá, pastor? Também tenho a mesma posição, só que eu penso da forma diferente. Eu penso da forma que, sim, o holocausto foi entregue, então, por isso, eu penso de uma forma diferente. Mas não tem problema, a gente, como eu falei, a gente consegue debater isso. Dando andamento, o que acontece? Jefté saiu e foi encarar uma batalha que não era dele, para agradar gente que nem gostava dele. Ah, eles vão me entregar o poder. Nesse cenário, ele, em um determinado momento, a batalha estava tão difícil que ele fez o voto: eu vou entregar em holocausto a primeira pessoa que sair da minha casa. Gente, independente se ela morreu ou não, tá? Ele fez um sacrifício, não no sentido literal da palavra, mas ele entregou um sacrifício, sim. E aí eu consigo aplicar essa situação tanto para se ela não morreu ou não, tá? Se ela morreu ou não morreu, é possível a gente conseguir fazer a aplicação. Fato é que Jefté pegou uma batalha que não era dele para ser usado pelos irmãos dele. Ele não era querido, ele não era aceito, ele era usado pelos irmãos dele. E ao ser usado, do mesmo jeito que você tem munição para as pessoas quando interessam a elas, quando você deixa de ter, você também se torna descartável em qualquer situação. Então, o ideal é a gente não pode ser aceito porque a gente tem algo. A gente tem que ser aceito pelo que a gente é. E Jesus cumpriu exatamente esse chamado dele na terra. Ele não estava importando se ele ia ser aceito da forma politicamente certa ou não. O que ele queria fazer? Cumprir a missão dele. Jefté, ele desvirtuou totalmente o chamado dele ali naquela situação. Para quê? Para poder ser aceito pelos irmãos que outrora tinham rejeitado ele. E eles não queriam aceitar ele porque ele era bom, e sim porque ele tinha poder. Se ele deixasse de ter poder, eles nem queriam ver a cara de Jefté. E por conta disso, ele jurou para Deus, ele fez uma promessa para Deus, um voto, que ele entregaria em holocausto a primeira pessoa que ele saísse. Ele comprometeu, na visão do pastor Claudemir e na visão de muita gente, a descendência dele, porque se ela não morreu em holocausto, ele comprometeu a descendência dele por conta do que ela não teve filhos. E na minha visão, ele comprometeu a família dele, porque ele entregou a filha dele em holocausto, gente. Ele matou a filha dele. Então, para quê? Para agradar umas pessoas que nem gostavam dele. Nem gostavam dele. Pode falar. Mas na verdade não era para ele ter aceito, então. Assim, é difícil falar que. Assim, Neide, na aplicação, eu vou falar que sim. Mas falar na Bíblia que não era para ter acontecido, é difícil. Posso ler um versículo aqui? Pode ler. Você falou que da tradução, qual é a tradução? NVT. Ele veio. NVT. Eu estou aqui na King James. Dizem, É que eu não gosto da King James em português, pastor. não, dizem que a King James é a mais próxima dos textos originais. Em inglês. Em português ela não é. E aqui, aquele que estiver saindo da porta da minha casa ao meu encontro, quando retornar da vitória sobre os amonitas, será oferecido ao Senhor. Então, será oferecido ao Senhor não está falando de holocausto. Então, é que assim, pastor, que nem eu falei, a King James em português, ela não é uma tradução. Assim, eu vou falar o que eu tenho, tá, pastor? A King James em português, ela não é uma tradução tão enfática. Em inglês, ela é espetacular. Em português, eu não a considero muito fiel ao texto. Isso, eles falam isso. Em inglês eles falam isso. Em português não é a referência, vamos falar assim. A referência ela não tem a mesma referência. Eu acho que referências hoje, e eu gosto bastante de NVI e NVT, e ambas tratam o texto como holocausto. Mas assim, que nem eu falei, é um debate super saudável e a gente consegue discutir isso até amanhã sem problema nenhum. Dando andamento na aula, você ia comentar alguma coisa? Sim. Para aplicação. Jefté. Não deveria ter aceitado o que o irmão dele pediu, que era para ele ajudar ele na batalha. Ele deveria ter rejeitado. O erro não está. O erro está nem de votar que
É, Também, né? a aplicação é exatamente essa. Exatamente essa. Foi um voto precipitado. Exatamente isso. Para quê? Para conseguir cumprir uma situação de gente que não era da batalha Eu poderia dele. ter aceitado a batalha Sem fazer esse juramento. Ou feito um outro tipo de voto. Exatamente. não pessoas Mas aí, que assim, passou, né? observando o estudo de aceitação, era Deus, né? Ter aceitado o sacrifício do ser humano. Não, Deus não aceita esse sacrifício. De jeito nenhum, de jeito nenhum. E não estou falando que aceita, tá, gente? Eu entendo que sim, eu acho, quando eu falo isso, eu entendo que foi um erro dele. Ponto, tá? Foi um erro dele, tá? Mas assim, o cumprimento de Jefité, o voto que ele fez, na verdade, para agradar a gente que não era uma batalha dele, que nem o pastor Claudemir, ou na visão que eu tenho, são diferentes, mas em ambos os casos ele comprometeu. E ele comprometeu para satisfazer gente que nem gostava dele. E o cumprimento da missão dele ficou totalmente comprometida mesmo, de fato, tá? Jesus, ele veio e ele cumpriu a missão dele. Ele não deixou que riquezas ou popularidade que lhe eram oferecidas os tentasse a ponto dele romper a missão dele, tá? E aí, voltando para a situação de Jesus, é evidente, por que ele foi rejeitado? Todos nós temos áreas nas nossas vidas que a gente precisa ser melhor trabalhada. E normalmente, na época do farisaísmo, na época lá de Jesus que Jesus viveu, era com poder. Era com poder, era com uma influência, era com isso, com aquilo. E hoje a gente não tem isso dentro do nosso círculo, talvez, mas a gente tem áreas nas nossas vidas que elas precisam ser melhor trabalhadas. E a gente consegue listar aqui como orgulho, arrogância, pornografia, adultério, bebida, mentira. E muitas vezes a missão de Jesus, para nós hoje, é fazer esse trabalho dentro da nossa vida. É fazer esse tipo de mudança dentro da nossa vida. Quando a gente faz a entrega para que Jesus realize a missão dele dentro da nossa vida, ele precisa ter acesso a tudo. A gente não pode deixar ele com acesso ilimitado. Quando ele entra nas áreas mais sensíveis e doloridas na nossa vida, a gente precisa entregar o painel de controle da nossa vida para que ele consiga alterar. Não adianta a gente querer falar que, não, Jesus, com essa amizade aqui não, com esse emprego aqui não, aqui eu sei, eu já adestrei, já coloquei, já conformei ele dentro da nossa vida. Não precisa mexer em nada aqui, não. Jesus, ele precisa e ele quer ter acesso, ele quer ter o núcleo do acesso à informação. Ele não vai ficar na periferia, ele não vai ficar aceitando migalha de você. Você não vai poder dar esse acesso restrito a Jesus. Se for para ele ter acesso, para ele cumprir a missão dele na sua vida, ele precisa ter acesso ao painel de controle total, independente de qualquer área da sua vida. A sua vida está com problema em relação à pornografia? Pode deixar, ele cuida. Tá com problema em relação ao adultério? Pode deixar, ele cuida também. Tá com problema em relação à mentira? Ele também vai cuidar. Ele precisa ter acesso ao painel total do controle da sua vida. Ele não quer negociar um puxadinho. Lá na época de Jesus, os fariseus entendiam que Jesus tinha o povo a favor. Para o povo de Nazaré, ele era conhecido porque ele poderia ter sido mais acessível. E para os discípulos, ele poderia fazer milagres. Mesmo Jesus podendo fazer tudo o que interessava para esses grupos, mesmo assim, ele não se preocupava se ele ia fazer ou não. Ele sabia o que ele precisava fazer e ele não queria fazer por agradar ou não ao outro. Ele fazia de acordo com o que era necessário fazer. Ele não abaixava o nível da moral dele. A moral dele sempre esteve no mais absoluto alto da moral. Ele não queria ser aceito dessa forma. E aqui, para concluir a aula, gente, nada impediu a missão do Filho de Deus. Jesus ele foi rejeitado por muitos, pelos religiosos, que se sentiram ameaçados, pelo próprio povo que desprezou por causa da familiaridade, e até pelos discípulos que abandonaram diante do discurso difícil. Mas apesar de toda essa oposição, ele não ajustou a sua mensagem, não. Ele permaneceu fiel à missão e ao propósito eterno que o Pai deu para ele. Diferente de muitos que modam a postura para alcançar a aceitação, exemplo que a gente deu de Jefité, Jesus não buscou a aprovação dos homens, mas a obediência ao Pai. E é por isso que, mesmo rejeitado, ele foi exaltado.
ele não foi por aclamação popular, mas pelo próprio Deus que ele foi aceito. E essa fidelidade de Jesus nos ensina algo que é crucial, tá? A missão vale mais do que a aceitação. A verdade vale mais do que o aplauso. E a obediência ao Pai vale mais do que o conforto momentâneo. E hoje a gente, como discípulo dele, a gente precisa perseverar nessa mensagem. Ela foi confiada para a gente precisa fazer essa missão que foi entregue para a gente, essa mudança no comportamento, essa alteração no comportamento que a gente viu aqui. Se a gente atuou em algum momento como fariseu, a gente precisa deixar que Deus trabalhe na nossa vida. Se a gente atuou como alguém muito próximo e banalizou a presença de Jesus na nossa vida, a gente precisa tornar essa presença novamente sagrada. Ou se a gente é um discípulo que não quer enfrentar a mensagem dura, a gente também precisa alterar nosso comportamento. A gente precisa estar sensível à mensagem de Jesus. Essa alteração de postura é fundamental. Jesus só vai conseguir fazer essa alteração de postura se ele tiver acesso total à nossa vida. Ele precisa estar no núcleo. Hoje, muitas vezes a gente deixa ele nas periferias. As periferias, elas tornam Jesus distante e a gente deixa o trono da nossa adoração, do nosso vício, sem que ele consiga ter acesso. Ele precisa ter acesso nessas áreas mais sensíveis. Só assim a gente vai conseguir ter alteração de postura, alteração de comportamento, mudança de santidade. É fundamental a gente se comportar e deixar com que Jesus trabalhe na nossa vida para que a gente consiga ter mudança de comportamento de fato, tá, gente? A igreja precisa disso. Esse rebanho que está aqui ou a igreja que está lá fora, ela precisa disso. Essa mudança de atitude que a gente normalmente vai ver, vai enxergar muitas vezes, muitas posturas inadequadas, muitas posturas de apontamento de situação que são irrelevantes para a igreja, para o rebanho, para a mudança de comportamento. E a gente não pode se conformar com isso. A gente precisa fazer com que essa igreja torne cada vez melhor e cada vez mais saudável, para que a gente consiga louvar Jesus da melhor forma, tá bom? Bom, gente, eu vou terminar um pouquinho antes. O que eu tinha para falar era isso. Se alguém tiver mais alguma coisa para falar, está aberto aqui. Se não tiver, pode falar. O senhor estava com vontade, eu vi. Tempo e fora do tempo. Detalhe significa dar resposta com dar resposta. Repreenda, exorte com a longanimidade de doutrina. Porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichões dos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme a sua própria ciência. E desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Mas tu se sóbrio em tudo, sofre as aflições, faz a obra de um evangelista. Isso daqui é o que a gente está, vamos dizer, que a gente está passando nos tempos de hoje em dia. Muitos querendo se mostrar, muitos querendo mostrar o título, mas a sã doutrina, a mesma palavra de Deus, não querem estar passando, né? Então, isso daqui nós temos que ter isso daqui em mente. Os ensinamentos de Deus para que a gente venha a pôr na vida prática. De forma ativa e de forma passiva, né? Assim, eu falo isso porque a gente precisa fazer tudo isso, sim. E se alguém estiver fazendo isso e a gente notar, a gente precisa atuar também. E aí está um negócio que nem, por exemplo, ó, tá aqui, né? Porque a orientação doutrina sofre as aflições, quer dizer, nós vamos passar pelos princípios, mas a gente tem que estar aqui. Sim. Em logo. Isso aí. Quer falar alguma coisa, pastor? Observando o que ele falou aí, né? Fazer, reivindicar a carne para fazer, não é bom. Eu acho que é melhor fazer sem carne. E apenas o cargo, se vier para reconhecer o que você está fazendo, autenticar que você já faz. Essa deve ser a postura maneira mais correta. Isso aí. A
Apesar de tudo. Deus conhece tudo, sabe tudo. E, né? Esse particular, que nem nessa parte não é a parte de que nem o Paulo aqui está falando para Timóteo como um evangelista. Timóteo é um evangelista. Então, o Paulo está falando, Timóteo, você segue o teu ministério de evangelista. Apenas eu li a parte que diz o ministério de Timóteo. Sim, tá? Lógico, tem pastores, tem os evangelistas, tem os presbíteros, tem os diáconos, cada um vai ter que ver a sua parte, aquilo que ele vai ter que desenvolver. Sim. E assim, dentro da sua, como a gente ficou falando no início da aula, né? Dentro da sua chamada, da sua desenvoltura, você precisa entregar. Não tem jeito, né? O que Deus entregou para cada um precisa ser entregue. Eu não vejo com os olhos essa corrida atrás de carro. De jeito nenhum. Então, correr atrás de carro, gente, para mim já está desqualificado de ter um carro. Entendeu? Eu também. Agora, eu elogio, e eu acho que vejo com os olhos também, aqueles que, mesmo que venha o cargo, ele tenha o temor do cargo. Ou seja, pode até aceitar o cargo, mas com temor. E não achando que está abafando. Porque nesse cenário ele entendeu qual é a dimensão da responsabilidade, né, pastor? Dimensão da responsabilidade. Ele entendeu a dimensão da responsabilidade. Realmente muito maléfico, pessoas que correm atrás do cargo, e alguns até sem capacidade, querem ser a todo custo. Isso é reprovável, eu acho que até por Deus. O cargo, ele se torna o fim e não o meio, né? E não o meio. Aí complica muito. Cada um tem que examinar, saber o ponto que nem o Marcelo colocar uma pessoa no lugar que ela não está. Ela vai para Deus, tem um propósito de usar aquela pessoa da Deus. Tem um propósito. Então, quer dizer, ele tem que ser e ele tem que se colocar embaixo da vontade de Deus, o que Deus quer para a vida dele. E assim, se sujeitar a Deus, que nem a própria palavra fala, sujeitar-vos, pois a Deus, a gente não quer se sujeitar à vontade de Deus. A gente quer que Deus faça a nossa vontade. Né? É aquilo que eu quero, é como eu quero, não. É se sujeitar, Deus. Como o Senhor quer me usar? Né? De que maneira? Mas às vezes a gente não quer por quê? Porque cargo, às vezes, dá o status. Exatamente. Às vezes você fala de uma posição assim, que a pessoa quer. Não, mas o que a gente está falando aqui é da gente, é palavra, é da gente confrontar a gente mesmo, nós, ser humano. Como que a gente está agindo para melhorar isso? Sim. Será que a gente está agindo certo? Será que a gente está agindo corretamente? A aplicação serve para todos os lados, né, mãe? A respeito de Paulo falando aqui, é exatamente isso. De faz. Você vai sofrer as injustiças, você vai passar, você vai ter as aflições, mas faz. É igual o que a gente está falando aqui. O que está acontecendo com a igreja? O que está acontecendo? Faz independente disso. Sim. Vai fazer. Né? Bom. Uma parte também. Está falando, cara, não vou me pendurar em cargo. Só que o que acontece? Quando Deus levanta uma pessoa, está escrito no Efésios 4:9, Deus fala missionários, a outros para evangelistas, a pastores, doutores, quer dizer, cada um está dentro da sua classe, porque nem o pastor Ribamar falou, o Claudemir é verdadeiro. Eu não vou chamar o Claudemir para louvar, porque o Claudemir não é louvar, é pegar. Então, cada um tem que estar dentro do seu, e está contra daquilo que Deus mandou, e acabou. Não tem meio termo. Esse negócio de falar, não. Está escrito dentro da palavra de Deus. E cada um tem que cumprir aquilo que Deus mandou para si, como ele tem que cumprir. É o cumprimento do que Deus entregou para a pessoa. Bom, gente, era isso que eu tinha para trazer. Acabou no horário, no final das contas, gente. Era isso que eu tinha para trazer. Eu agradeço a oportunidade. Deus abençoe a todos.